Senhoras e senhores, com a chegada do deputado Mauro de Nadal, nós vamos dar início, então, à nossa comissão, a reunião da Comissão de Agricultura, tendo em vista que já temos o quórum regimental. Declaro aberta esta reunião ordinária da Comissão de Agricultura, Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar a deputada Marlene, cumprimentar o deputado Mocelin aqui presente, deputado Neudi Sareta, né, direto de Concórdia, participa desta comissão, e deputado Mauro de Nadal, que acaba de adentrar aqui ao recinto. Inicialmente, quero submeter para discussão e votação da ata da reunião ordinária, da última reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural, previamente já encaminhada ao gabinete dos senhores, né? Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Nós temos hoje, no pequeno expediente, apenas para registro, informos que recebemos os ofícios, o seguinte ofício, aliás, a seguinte moção, de número 4 de 2022, da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, para que os poderes, nos quais solicita que os poderes executivos municipais, estadual e federal, adotem medidas de auxílio aos agricultores catarinenses que sofrem os efeitos da estiagem. Na ordem do dia, nós temos algumas matérias a serem debatidas e relatadas, e eu passo a palavra para a deputada Marlene, para a relatoria da matéria sobre sua responsabilidade, que é o projeto de lei 037.3 de 2020. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. Eu tenho sob minha relatoria o projeto de lei 0037.3 de 2020, que, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a fixação de política de defesa sanitária animal e adota outras providências no sentido de isentar o pagamento de taxas para a realização de exames de laboratório para verificação de incidência de mormo e anemia infecciosa em animais e para permissão de convênios com laboratórios particulares. Vou só relembrar aqui aos membros do colegiado a justificativa do autor. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mormo é uma zoonose infectocontagiosa causada pela bactéria Burkholderia malei, que acomete primeiro os equídeos, cavalos, burros e mulas, e pode ser transmitida eventualmente a outros animais, inclusive ao ser humano. A doença é transmitida a seres pelo contato com animais infectados. Não há uma vacina disponível contra essa doença, sendo assim, a prevenção envolve a identificação e a eutanásia do animal infectado. Por isso que é importante a isenção para os exames de mormo e de anemia infecciosa equina, que deve ser vista como uma ação preventiva no controle de doenças e na defesa da saúde pública no estado de Santa Catarina. Essa matéria ela foi lida no expediente do dia 10 de março de 2020, depois encaminhada à CCJ, por onde foi diligenciada a PGE, também a SIDASC, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Estado da Agricultura. Na sequência, dia 20 de maio de 2020, foi aprovado o requerimento, de autoria do requerimento com a diligência, do autor, que era o deputado Maurício Scudilar, que é o relator, e aí propondo que a análise passasse a tramitar conjuntamente com o projeto de lei número 0014 de 2020, que torna gratuitos os exames também de mormo e anemia infecciosa equina no estado de Santa Catarina, por se tratar de matéria análoga, sendo apensada ao projeto de lei 0037.3 de 2020, ao projeto de lei 0014.7 de 2020, conforme determina o parágrafo único do artigo 216 do REALESC. Em seguida, no dia 31 de 8 de 2020, em atendimento à diligência instada pela CCJ, foram acostadas as manifestações, primeiro, da PGE, que opinou pela constitucionalidade do projeto de lei 0037.3 de 2020, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, sendo que essas duas pastas posicionaram-se desfavoravelmente ao projeto de lei
em análise, alegando contrariedade ao interesse público no que tange às despesas públicas, e também da Secretaria de Estado da Fazenda, que asseverou não ser favorável à aprovação do mencionado projeto de lei em razão da renúncia de despesa. Posteriormente, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na CCJ, conforme o parecer 4043, manifestando-se aquele colegiado pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual. Todavia, arquivando o projeto 0014.7, encerrando a tramitação conjunta das proposições. Dando seguimento à tramitação, os autos foram encaminhados à Comissão de Finanças, na qual também, por maioria, aprovou-se a matéria com uma emenda aditiva apresentada com o objetivo de acrescentar o artigo 3º ao projeto de lei número 0037.3/2020, prevendo que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações próprias a serem disponibilizadas no Orçamento Geral do Estado. Por fim, a matéria foi encaminhada a essa comissão e fui designada a sua relatora. O meu voto da análise cabível a essa comissão, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, não havendo, portanto, óbice a sua aprovação nesse Parlamento, notadamente em razão de a medida ter por objetivo a promoção de uma ação preventiva no controle de doenças e na defesa da saúde pública no Estado de Santa Catarina, no que atinge a incidência de mormo e anemia infecciosa em animais. Ante o exposto, uma vez atendido o interesse público, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0037.3/2020, com a emenda aditiva na página 50, aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, o parecer da deputada Marlene Fengler. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, aprovado por unanimidade. Agradeço à deputada pela relatoria e passo a próxima relatoria ao deputado Coronel Mocelin para a relatoria da matéria do projeto de lei 0324.7 de 2021. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas, a quem nos assiste TVAL. Eu tenho dois projetos para serem relatados. O primeiro aqui é o PL 0324.7 de 2021, que trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que reconhece o município de Painel como a capital catarinense do Pinhão, bem como altera o anexo único da lei número 16722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, para o fim de incluir nessa lei o município de Painel. Na justificação, acostada à página 4 dos autos em comento, o autor do projeto aduz que as árvores de araucária que dão origem ao pinhão eram usadas para a produção de madeira, sustentando o comércio e a economia do Planalto até a década de 70. Entretanto, com a extração desenfreada das araucárias, a espécie foi ameaçada de extinção, o que acarretou medidas de preservação com a crescente procura pelo pinhão. Essa demanda fez com que a cidade de Painel se tornasse a maior produtora catarinense de pinhão no estado, segundo o IBGE, conforme demonstram os rankings de 2015 e o de 2019. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 31 de agosto de 2021. Na sequência, encaminhada à comissão da CCJ, a proposta em tela foi admitida por unanimidade nos termos do relatório e voto de lavra do relator naquela colegiado, deputado Moacir Sopelsa. Nesse contexto, o projeto de lei 0324.7 de 2021 aportou nesta Comissão de Agricultura e Política Rural, na qual fui designado relator com base no artigo 136 da RIALESC. Anoto que, por força do disposto no artigo 144.3 e 209.3 do regimento interno deste poder, esta Comissão de Agricultura e Política Rural tem a competência de analisar as proposições sob o prisma de interesse público, quanto aos campos temáticos e às áreas de atividades aludidas no artigo 75 deste diploma. Assim, na análise que regimentalmente me compete, observo que a medida versada no projeto em comento vai ao encontro do interesse coletivo, na medida em que, para além de reconhecer o município de Painel como a capital catarinense do Pinhão,
presta uma justa homenagem à população local que há décadas dá ênfase à preservação das araucárias, tornando o município assim o maior produtor de pinhão do estado. Neste sentido, entendo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame revela-se de relevante interesse público, razão pela qual conclui que merece prosperar neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste colegiado, com fundamento nos artigos 144.3 e 209.3 da RIA-LESC, voto pela aprovação do projeto de lei número 324.7 de 2021. É isso, nós estamos na época do pinhão agora, acho que é uma boa matéria para ser discutida e aprovada. Obrigado, presidente. Era esse. Obrigado, deputado Mocelin. Então, coloco em discussão o parecer do deputado Mocelin a respeito do projeto 324.7 de 2021. Vista em mesa, presidente. Vista em mesa o deputado Mauro de Nadal. Eu tenho mais um projeto, já poderia relatar isso? Sim, por favor. Então, tem o PL 160.5 de 2021, também de autoria do deputado Márcio Machado, que pretende alterar a Lei 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, com o objetivo de vedar a divulgação nas mídias sociais para fins de entretenimento de imagens e áudio que contenham cenas e ou atos de agressão, abuso, crueldade, abandono ou castigo de animais, bem como para alterar os valores referentes às multas pelo cometimento das infrações. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 6 de maio de 2021 e, posteriormente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, na qual restou admitida por unanimidade com as emendas supressivas e modificativas apresentadas. Em seguida, prosseguiu a Comissão de Finanças e Tributação, na qual também teve acolhido por unanimidade o relatório e voto do relator pela aprovação das emendas supressivas e modificativas anteriormente aprovadas pela CCJ. Ato contínuo, a proposição aportou nesta Comissão de Agricultura e Política Rural, na qual foi designado o relator, e na análise da matéria, no âmbito desta Comissão de Agricultura e Política Rural, de acordo com o disposto nos artigos 75, 144.3 e 209.3, combinado com os artigos 146.1 e 149, caput e parágrafo único, todos do regimento interno desta Casa, constato que a proposta e análise não contrariam o interesse público, merecendo, pois, prosperar neste Parlamento. Entretanto, tendo em vista a diversidade da publicação que não uma, mas duas leis estaduais entre o protocolo do presente projeto de lei e a elaboração deste relatório e voto, quais sejam a lei número 18.116 de maio de 2021, mencionada no voto da relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Paulinha, tendo inclusive ensejado a apresentação de emendas modificativas e supressivas na página 9 e 10, ambas aprovadas na Comissão de Finanças e Tributação, e a Lei 18.312, de 29 de dezembro de 2021, ambas acrescendo incisos ao artigo 2º da Lei número 12.854, de 2003, e, com isso, modificando a numeração sequencial dos incisos disposta no artigo 1º do projeto de lei em pauta, na forma de emenda modificativa na página 9, com a intenção de adequá-lo à nova legislação e também nos ditames da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013. Proponho a emenda substitutiva global em anexo. Ante o exposto, considerando o trâmite da matéria nas comissões permanentes a que esta precederam, estando superadas, pois, a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, voto no âmbito desta Comissão de Agricultura e Política Rural pela aprovação do projeto de lei número 160.5, 2021, nos termos da anexada emenda substitutiva global. Só explicando de forma um pouco mais clara, é que a lei continua, o projeto de lei é o mesmo, só foi mudada a sequência porque duas leis alteraram a lei que ela também altera, então foi só mudada a sequência da numeração. Perfeito. É pela aprovação o parecer do deputado Coronel Mocelin ao PL 0160.5 de 2021. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Na sequência, com a palavra o deputado Mauro de Nadal para a relatoria do PL 488.4 de 2021. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, todas as pessoas que nos acompanham através das nossas plataformas. Primeiro, presidente, eu quero fazer uma discussão no projeto relatado pelo deputado Coronel Mocelin, em seu voto referente ao projeto 324 que eu pedi vista em mesa. Nós tivemos aqui algumas discussões no passado quanto a essas titulações de municípios e que geraram um certo calor a nível regional, né? Eu estava olhando o projeto aqui, eu vejo que aqui nessa comissão de mérito, quem sabe seria pertinente nós fazermos um pedido de diligência para a Mures, para se manifestar, porque nós temos a Festa Nacional do Pinhão, que é Lages, né? Bem lembrado pela deputada Marlene, e nós vamos titular uma outra cidade como a capital catarinense do Pinhão. Fica meio que um contrassenso no meio de uma festa que já tem uma tradição internacional, né, que é a Festa do Pinhão de Lages. Quem sabe uma manifestação desses municípios, antes de nós emitirmos o voto, deputado Coronel, não sei o que Vossa Excelência pensa sobre isso, para evitarmos que dê algum contratempo aí, daqui a pouco a gente tem que reverter aí um projeto nosso, e por nós não termos feito uma discussão mais ampla, a menos que essa discussão já ocorreu e eu desconheça, porque é um projeto de 2021 e naquele momento eu estava como presidente da casa e a gente não consegue acompanhar para passo cada tramitação de projetos aqui na Assembleia Legislativa, mas é uma sugestão que faço dentro do cenário da discussão, já que nós não estamos ainda em votação da matéria, aí devolvo a Vossa Excelência. Deputado... Só para complementar, cada município não pode ter mais de uma denominação, né? E Lages é a capital nacional do turismo rural, já tem uma titulação. E pelas estatísticas que tem, a Painel seria o maior produtor nacional de pinhão. Então, por isso que eles estão reivindicando isso, né? Agora, também não custa fazer uma consulta. Posso sugerir um encaminhamento, deputado Mocelin, deputado Mauro? De repente, nós transformamos em vista, o seu pedido de vista em mesa, e você faz um voto pelo diligenciamento para a gente ouvir a opinião da Mures. Eu acho que é pertinente, né, até por todo o envolvimento, e acho que isso ajudaria a esclarecer. E como é um tema que também não tem uma urgência, né? Dá para a gente ouvir e tomar uma decisão que seja mais coerente com a vocação da região, creio eu. Se vocês concordam, eu transformo o vista em gabinete. Em gabinete. Perfeito. Pode ser. Relatoria ao projeto de lei 488.4/2021, autor deputado João Amin, declara o Frei Egídio Moncini patrono do agricultor familiar catarinense. O presente projeto de lei visa declarar que o religioso foi um exemplo de fé, humildade, simplicidade, trabalho, espírito de oração e dedicação aos mais fracos, tendo marcado a vida de centenas de pessoas e por elas foi estimado e admirado. São centenas de profissionais liberais, empresários, educadores e religiosos, discípulos do Frei Egídio, tanto pelos seus ensinamentos como pelo seu exemplo de vida, de dedicação aos pobres, especialmente no Acre e em Santa Catarina, contribuindo desta forma para um Brasil melhor para todos. Meu voto em análise de mérito é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Desculpa, eu achei que... Não havendo... Eu seguro aqui. Não, passa aqui. Eu achei que tinha que ser me passar para lá. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum projeto, deputado Mauro? Sim, tenho mais dois. Parecer e voto ao projeto de lei 23.8 de 2022, autor deputado Valdir Cobalcini e outros, revoga o inciso 8º do artigo 111 da Lei 18.350 de 2022, que altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. A matéria proposta nesse projeto de lei almeja revogar o inciso 8º do artigo 111 da Lei
18.350 de 2022, Código Ambiental, pois a revogação pretendida não prospera, já que o parágrafo que se pretendia retirar do mundo jurídico não existe. Neste caso, houve, na alteração do Código, um erro formal que se pretende corrigir com esta alteração e, com isso, evidencia o interesse público do projeto. Ante o exposto, meu voto é pela aprovação. É pela aprovação o parecer do deputado Mauro de Nadal ao PL 023.8/2022, cujo autor é o deputado Valdir Kubalcini e outros. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 309.8/2019, autoria do deputado Fabiano da Luz. O presente projeto de lei visa colaborar com a melhoria da qualidade de vida da população catarinense, pautada na oferta de alimentos saudáveis, que é necessário pensar modelos de transição da agroecologia, da produção orgânica e da base agroecológica, pautado na Política Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, além de estar em conformidade com a Lei Federal 10.831/2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica. A emenda substitutiva global de folhas 67 da deputada Paulinha, relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, melhora a técnica legislativa do inciso 6º ao artigo 11 da Lei nº 15.133, de 2010, evidenciando o interesse público do projeto na forma da emenda substitutiva global. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do PL 309.8 de 2019, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 67, devendo seguir seus trâmites regimentais. É como voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro. Coloco em discussão o parecer do deputado Mauro de Nadal. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. O contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Pauta limpa. Pauta limpa, deputado. Então, na sequência, nós também vamos relatar aqui nosso relatório e voto ao projeto de lei 173.2 de 2019. Altera a lei número 1703 de 1º de setembro de 2016, ao qual dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal serrano e estabelece outras providências. O autor é o deputado Márcio Machado. E o projeto já restou aprovado na CCJ, foi diligenciado à Secretaria da Agricultura, SIDASC, EPAGRE, a UFSC. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a proposição de mérito na forma mencionada com emenda substitutiva global e, no âmbito desta Comissão de Agricultura, avoquei a relatoria ao projeto e entendi por bem reeditar o pedido de diligência para acolher as considerações a respeito do conteúdo da emenda. Preliminarmente, deixo consignado que trata de um tema técnico cujo processo legislativo tramita desde 2019, tempo no qual acumulou quase 150 páginas de documentos. Basicamente, a proposta intenta alterar 3 dispositivos da Lei 17.003, quais sejam os artigos 2º, 7º e 23º, os quais passo a analisar de forma individualizada. Nós já temos a lei do queijo artesanal que foi criada, e o deputado Márcio, ele busca incluir também nessa lei o queijo artesanal serrano, e que por isso, por tratar de um tema que está muito ligado à saúde pública, né, houve todo um encaminhamento de discussões, né, e alterações de medidas para poder chegar a um projeto que atenda, né, ao que propõe o deputado Márcio, mas também não fuja da questão legal nesta área, que é uma área muito sensível, a área da vigilância sanitária e da fiscalização de produtos de origem animal. Todavia, o comando concedendo esse prazo por 3 anos a partir... nós alteramos alguns artigos, porque o prazo já havia vencido em função da data, né, o prazo por 3 anos a partir da publicação da Lei 1703 foi incluso o artigo 2º da referida lei, ou seja, o pretendido prazo ele já havia se esgotado, então tivemos que apresentar uma nova emenda. Ainda verificamos que na forma da Lei 17486 de 2018, que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru,
ou seja, de todos os outros queijos artesanais produzidos no Estado, também havia a previsão do referido prazo de 3 anos, que permitia a produção com matéria-prima proveniente de propriedades controladas. Todavia, esse prazo já expirou, que seria a fiscalização de animais que tivessem alguma doença, como brucelose, tuberculose. A propriedade tem que ficar pelo menos 3 anos sem ter nenhum animal detectado com brucelose ou tuberculose na propriedade. Por último, a Lei Federal 13.860 de 2019, que dispõe sobre a elaboração e comercialização de queijos artesanais, também prevê o mesmo prazo de 3 anos. Assim sendo, no meu entendimento, a alteração sugerida no artigo 2º da lei gerará tratamento diferenciado entre os produtores de queijo artesanal serrano e os demais, além de contrariar a supramencionada lei federal a partir de julho deste ano. Deste modo, a meu ver, não atende ao interesse público na medida em que representa potencial risco à saúde humana, comprometendo os esforços do Estado em avançar ainda mais nos aspectos sanitários e, no curto prazo, estará em desacordo com a lei federal que rege a matéria. No que se refere à alteração sugerida no artigo 7º, que trata da responsabilidade pela queijaria, no meu entendimento, tanto o texto da proposta original quanto o da proposta acessória confundem a figura do responsável legal pela queijaria com a do responsável técnico. Deste modo, para deixar claro que se trata de 2 funções diferentes, faz-se necessário reordenar a estrutura do artigo, aproveitando em sua totalidade a intenção central contida na emenda substitutiva global, admitida e aprovada nas comissões anteriores pelas quais o projeto já tramitou. No que tange ao artigo 23º, de que trata de estudos técnicos sanitários realizados nas queijarias artesanais, a proposta original almeja fixar em 15 dias o tempo mínimo de maturação do queijo, enquanto no texto da emenda vinculada o tempo de maturação ao estabelecimento do regulamento técnico específico para cada tipo de queijo. Neste quesito, no meu entendimento, o texto mais apropriado é o sugerido pelo Departamento de Ciências e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, que repisa o texto da Lei 18.250 de 2021, uma vez que o período de maturação ideal para cada tipo de queijo deve ser comprovado por meio de análises microbiológicas laboratoriais. Assim sendo, as alterações aqui explicitadas serão promovidas por meio de nova emenda substitutiva global, em razão da impossibilidade de promovê-las de outra forma, sob o ponto de vista de técnica legislativa. Contudo, atendem ao interesse público e observam as demandas dos produtores sem colocar em risco a saúde pública. Além disso, não contrariam as mencionadas leis federal e estadual. Ante ao exposto, com base no artigo 75 do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei 173.0 de 2019, nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas em gabinete. Vistas em gabinete concedida à deputada Marlene. Na sequência, quero aqui fazer um pedido, um requerimento de diligência ao PLC 035.7 de 2019. Aliás, primeiro é extra pauta, quero consultá-lo se posso apresentar. Tranquilo. É teu? De autor do deputado Mauro de Nadal. Ele altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. O projeto busca adequar os percentuais do fundo às indenizações pagas aos produtores que abatem animais em função de critérios sanitários. Foi aprovada a diligência e, através do resultado dessa diligência, se propôs novo texto. Logo, constata-se a necessidade de nova consulta à Secretaria da Agricultura para manifestar especificamente sobre o texto da emenda substitutiva global das folhas 27 e 28 dos autos físicos. Sendo assim, requer-se nova diligência para a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca nos termos do artigo 71 do Regimento Interno. Na verdade, foi feita uma emenda que adequa já, mas houve algumas alterações e como trata-se de um assunto
bastante sensível, tendo em vista que ele mexe no Fundo de Defesa Sanitária Animal, que também tem implicações no nosso status, né, de Estado livre de febre aftosa, e mexe nesse fundo. Por isso nós estamos pedindo essa diligência. Creio que é rápido, o projeto ficou muito bem redigido, já foi adequado. Acredito que nos próximos dias a gente possa estar relatando. Então faço aqui o pedido de diligência ao PL 0035.7 de 2019. Bom, todos de acordo? Está aprovado. Eu gostaria, antes de encerrar essa reunião, deixar a palavra livre aos senhores, mas eu também gostaria de fazer algumas informações. A primeira delas é que hoje inicia-se aqui em Florianópolis o 27º Congresso Brasileiro de Fruticultura, o mais importante e tradicional evento da fruticultura brasileira. O evento terá como tema central a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas, e ele acontece aqui na cidade de Florianópolis, e tem uma programação bastante importante e que merece a atenção de todos nós. Ele está sendo realizado no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. O congresso conta aqui com muitos profissionais de renome em palestras, minicursos, visitas técnicas e ainda aproximadamente 570 trabalhos científicos a serem apresentados e mais de 1.100 pessoas inscritas. Pela importância que tem a fruticultura para Santa Catarina, basta citarmos aqui a maçã, a banana, a uva, pêssego, maracujá, laranjas, além de frutas de caroço. Estima-se que cerca de 14 mil produtores cultivem mais de próximo a 100 mil hectares de frutas e lavouras aqui em Santa Catarina. Então, é só para informação, começa hoje e vai até o dia 29, né? Principalmente a deputada Marlene, que é moradora aqui da parte sul de Florianópolis, faz uma visita lá e acompanhar o congresso. Nós vamos estar hoje, a abertura é hoje à noite, até convido todos os senhores membros desta comissão, e quero parabenizar também a todas as instituições envolvidas na organização desse congresso. É muito importante, né, trazer esse tipo de debate aqui para Santa Catarina, porque traz novos conhecimentos, atualiza, né, toda a evolução que a ciência está tendo. Então, parabenizo a todos os organizadores e, em nome da comissão, desejamos aqui sucesso a todos. Uma outra informação que gostaria de trazer a todos os colegas é com relação à questão da crise da suinocultura dos produtores independentes, que foi fruto aqui na última semana de uma reunião, né, desta comissão com diversos representantes dos segmentos da suinocultura aqui de Santa Catarina. E de lá para cá, várias reuniões foram feitas envolvendo o governo do Estado, a Secretaria da Agricultura, o segmento, representantes aqui da Assembleia Legislativa, da própria Comissão de Agricultura e também o envolvimento direto do presidente Moacir Sopelsa da comissão, como presidente desta casa. E está sendo, já foi feita uma discussão para estar sendo criado um programa em que o Estado deve subvencionar juros de até 5% aos produtores independentes, né, com financiamentos bancários de até R$400 mil por produtor. O Estado, em parceria com a própria Assembleia, está aportando em torno de R$10 milhões inicialmente para esse projeto. A Secretaria da Agricultura está trabalhando na questão dos trâmites e a ideia é que, a partir da próxima terça-feira, né, amanhã vai ter uma reunião do Conselho de Desenvolvimento da Secretaria da Agricultura, em que deve aprovar esse projeto, e a operacionalização dele dar-se-á através das secretarias municipais de agricultura dos municípios, porque agora ele não será apenas por CPF, ele vai ser por produtor, para evitar que um ou outro produtor se beneficie e deixe algum outro sem ser beneficiado. As secretarias da Agricultura e a EPAGRE elaborarão os projetos de custeio, que terão um prazo de até 1 ano para começar a devolver esses recursos. Isso é muito importante, porque os produtores estão descapitalizados, já reduziram um grande número de matrizes, né? E agora precisa manter para que, tão logo passe essa crise, a gente possa voltar à normalidade. É uma cadeia produtiva muito importante, porque não é o produtor é o primeiro, né? Mas daqui a um tempo vai passar essa crise e a nossa indústria de embutidos e de carnes, ela precisa desses animais. Sem eles também não tem sentido existir toda a cadeia produtiva dali para cima. Então, eu quero
já fazer esse relato, fazer essa prestação de contas aos senhores, né, para que tenham conhecimento também, já que foram partes integrantes da última reunião da comissão, e que aquele assunto evoluiu e que na próxima semana os agricultores já poderão acessar recursos na rede bancária estadual e, a partir dali, através de convênio, a Secretaria de Agricultura vai assumir a questão do juro, e com isso espera-se que nos próximos meses essa crise ela passe, né, e o produtor possa voltar à sua vida normal sem precisar paralisar as suas atividades. Deixo a palavra livre para se alguém tiver alguma manifestação. Só para confirmar, presidente, então são 10 milhões no total, o valor máximo de 400 mil por produtor. Isso. E não é por CPF, é por propriedade. Propriedade, tá certo. Porque daí você... Esses 10 milhões, ele é oriundo somente da Assembleia ou é... Assembleia e Poder Executivo. 5% é o juro? Juros de até 5%. Até 5%, tá. Digamos que e um ano para começar a pagar. Para compra de ração, medicamentos. Esse assunto interessa muito, Mauro, porque tem lugar que o produtor não consegue mais tratar o animal. E o animal está morrendo. Isso pode, inclusive, além do prejuízo desse produtor, que é algo realmente muito forte, também pode trazer aí uma crise sanitária muito grande para o Estado. A partir da semana que vem. Ele entra em operação, os produtores, segundo o secretário Ricardo Mioto, a quem conversei há pouco, a partir de terça-feira, a Secretaria da Agricultura pretende já autorizar os municípios e a EPAGRE a elaborar os projetos. Muito bem. Ok? Bom, não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro então encerrada a presente reunião. A doula acompanha outras mulheres durante esse